Olá, minha amiga linda, maravilhosa. Nesse vídeo iremos falar sobre a excitação involuntária nas mulheres. Estar lubrificada significa que está pronta para a penetração? E aí, você já ficou com uma excitação assim do nada? Quem nunca passou por isso? Muitas pessoas podem se encontrar excitado e não entender o porquê. E para as vaginas, isso é muito mais fácil de acontecer. Eu sou o Dr. José Marcos Neves, ginecologista e obstetra, pós-graduado em medicina preventiva com foco em longevidade. Esse canal foi idealizado para socializar conteúdos da ginecologia, da obstetrícia e da medicina preventiva. Assim, para pessoas interessadas em ter uma vida longa, saudável e produtiva e que também desejam manter-se sexualmente ativos em sua plenitude. Estar lubrificada significa que está pronta para a penetração? Nem sempre é assim. Eu venho nesse vídeo explicar para vocês se é normal ou não, o que pode causar a excitação involuntária e como lidar com o inesperado sem apuros e desesperos. Vale a pena ressaltar que essa situação acontece tanto no sexo masculino quanto no feminino. Por isso, as informações são valiosas para ambos, independente também do gênero de cada um. A lubrificação é a forma com que o corpo feminino responde à excitação. No entanto, não significa excitação por si só. Toda mulher saudável produz uma lubrificação no canal vaginal, que consiste em um muco viscoso e transparente e, além disso, há ainda um muco produzido pelo colo do útero e pelas glândulas de Skene e de Bartholin. As secreções sexuais femininas podem conter carboidratos, aminoácidos, proteínas e outros ácidos produzidos pelos lactobacilos da flora vaginal normal. Assim, quando a mulher está excitada, uma das possíveis manifestações corporais em resposta a essa excitação é o aumento da lubrificação vaginal. Assim como algumas vezes queremos fazer sexo e nosso corpo não responde. Em outras ocasiões, há uma excitação não desejada, que não deve ser traduzida como desejo ou consentimento sexual e que está pronta para a penetração. O corpo responde a um estímulo físico e provoca ou uma ereção ou uma lubrificação dos órgãos genitais. À primeira vista, todos responderiam que essa pessoa está excitada e deseja ter relações sexuais, mas não é necessariamente esse caso. É que às vezes o corpo responde de forma automática, mas a mente não o acompanha. Trata-se de uma excitação involuntária ou sem concordância. Apesar de ser um fato conhecido pelos especialistas, nem todo mundo parece entender que uma pessoa esteja excitada e, no entanto, não queira ter relações sexuais, embora se entenda a situação contrária quando uma pessoa deseja ter relações, mas seu corpo não responde como ela quer. A educadora sexual Emily Nagoski citou como exemplo vários parceiros que, ao praticar seus jogos sexuais, conseguiram fazer com que a mulher ficasse lubrificada, mas não com que se sentissem mentalmente excitada. No entanto, em vez de o parceiro levar em conta as palavras ou os sentimentos da outra pessoa, argumentava que o corpo falava por ela. Uma resposta física, mas não emocional. A explicação dessa excitação física sem concordância foi dada pelo bioquímico e divulgador científico Perry Stupinaia em seu livro Sex S igual X ao quadrado. O título desse livro é La Ciência del Sexo. Em condições normais, a excitação física e a excitação mental estão intimamente relacionadas, mas às vezes alguém pode sentir mentalmente excitado ou excitada sem que seus órgãos genitais tenham nenhuma reação. E em outras ocasiões pode ocorrer uma resposta genital sem que haja uma sensação subjetiva de estar excitado. Para entender por que isso ocorre, é preciso ter em mente que a excitação sexual pode ser desencadeada tanto por um estímulo mental como por um processo puramente físico. É por isso que são gerados orgasmos espontâneos durante o sono. Há casos publicados que orgasmos que ocorrem enquanto se faz certos exercícios de ginástica e dependendo da altura de sua lesão, alguns portadores de paralisia podem ter ereções e orgasmos por estimulação genital direta sem que nenhuma informação proceda ou chegue do cérebro. Os casos mais complexos dessa excitação não desejada são, sem dúvida, os orgasmos involuntários, que podem chegar a ocorrer durante um estupro, por exemplo. Sobre esses casos, o bioquímico argumenta que, embora o estresse costume diminuir a resposta sexual, em algumas ocasiões ele pode provocar
provocar o efeito contrário, aumentando o fluxo sanguíneo dos genitais e favorecendo a lubrificação. Talvez até como uma medida defensiva diante da dor e como uma forma de fazer a mente fugir do medo daquela situação. Amigo, uma breve pausa aqui para um pedido rápido. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, quero te pedir carinhosamente para você dar o seu like e compartilhar com suas amigas o conteúdo desse vídeo. Ativa também o sininho. Toda vez que você interage com o nosso canal, o YouTube entende que o nosso conteúdo ele é relevante para você e acaba mostrando aí para um monte de gente, e isso é muito positivo para nós. Isso é uma forma linda de você retribuir pelo nosso trabalho aqui que fazemos com muito carinho para vocês. Excitar-se e desejar não é a mesma coisa. A questão dos orgasmos involuntários durante abuso sexual é mais complexa do que outras excitações não concordantes, precisamente pela culpabilidade que a incompreensão desse fato gera nas vítimas. As chaves para essa questão são abordadas pela sexóloga Maria Scalepes, que afirma que o desejo é um estado mental e a excitação é um estado físico. Dessa forma, ela insiste que não precisa necessariamente existir desejo para que ocorra excitação. Então, nem sempre quando uma mulher está lubrificada quer dizer que ela está pronta ou desejando a penetração. A prova é tão simples como observar uma cena de sexo em um momento de cansaço ou falta de desejo. Depois de 10, 15 minutos vendo tudo que ocorre na cena, eu gostaria que a atenção fosse concentrada nos genitais desses observadores. É um reflexo. As mulheres estarão lubrificadas e os homens provavelmente terão uma ereção. Mas isso não significa que eles queiram necessariamente ter relações sexuais apenas porque observaram nesse momento, já que muitos outros fatores influenciam nessa situação. Assim, a solução é tão simples quanto escutar o que a outra pessoa diz e não se concentrar apenas em seus órgãos genitais. Quando você sugere às pessoas a possibilidade de perguntar ao companheiro se ele quer ter relações sexuais ou se está gostando do que está sendo feito, a maioria não acredita que isso seja necessário, achando que isso se sabe ou se nota, quando a verdade é que a resposta fisiológica pode não estar de acordo com o que a pessoa deseja ou pensa, insiste o especialista. O problema de fundo, mais uma vez, é a falta de uma educação sexual formal, já que, como lembra Scalapes, a educação sexual também explica conceitos como o consentimento, o consenso, a comunicação, a tolerância e, acima de tudo, respeito. Excitação involuntária é normal? Sim, é normal ter excitação do nada. E não, isso não significa que você quer transar ou está morrendo de tesão no meio da rua, apesar de poder parecer. Como vimos, a lubrificação e a ereção podem acontecer a partir de estímulos apenas físicos, por exemplo. E como já sabemos e falamos aqui nesse vídeo várias vezes, uma pessoa só está a fim de sexo quando ela diz que está, e até que ela não diga que não está mais. Então, mesmo que o corpo diga outra coisa, lembre que há uma mente por trás dele que tem muito mais valor na hora de decidir o que pode ou não pode ser feito. Acho importante ressaltar esse ponto porque muitas vezes essa surpresinha pode se tornar um grande problema para quem passa por ela e para pessoas ao redor. Por exemplo, é bem comum durante a puberdade que os meninos tenham ereções do nada. Afinal, o corpo está lidando com hormônios em quantidades novas, estímulos sensoriais se tornam mais intensos e eles ainda não sabem muito bem lidar com isso nessas situações. Ele pode se sentir exposto e super desconfortável, além de poder incomodar quem está à sua volta, que pode entender de forma errada que o acontecido é como situação de assédio ou, no mínimo, uma situação constrangedora, ainda mais se ele estiver entre outros adolescentes. Esse é um exemplo até fácil de lidar. Um pouco de afresco, conversa franca, um aulão sobre educação sexual podem fazer a diferença para a garotada que enfrenta situações como essa. Mas você sabia que a excitação involuntária pode acontecer até em situações de abuso? Isso mesmo. E esse fenômeno é muito
muitas vezes usado como justificativa por criminosos para invalidarem vítimas de estupro e abusos sexuais. Stupinian explica que, em alguns momentos de estresse agudo, ao invés de inibir a excitação, o estresse pode ajudar nisso, pois impulsiona o fluxo sobre os genitais, o que induz a lubrificação. Isso poderia, segundo o cientista, ser uma forma de defesa do corpo e também da mente diante da agressão física e psicológica. Então é importante lembrar que estar excitada nem sempre significa ter desejo sexual. Mais importante do que isso é enfatizar que a vítima não tem culpa, nunca. E depois do não, tudo é abuso. Para ficar atento, agora que vocês já entenderam que a excitação do nada não é um mito e que pode realmente acontecer de forma inesperada, entenda algumas situações, algumas causas e situações comuns que geram excitação não concordante. A verdade é que em alguns casos, nosso corpo responde a estímulos de forma automática, sem que estejamos com desejo de verdade. Por isso ficamos sem entender porque tivemos essa excitação do nada. Isso é o que se chama de excitação involuntária. Isso é bem comum entre homens, mulheres e com o corpo, mas não com a mente. Então, minhas amigas, estão sabendo que nem sempre a excitação involuntária não necessariamente indica que a mulher está pronta para a penetração na relação sexual. A excitação pode ser desencadeada por uma variedade de fatores, como imagens, fantasias, toques ou estímulos físicos, mas nem sempre resulta em lubrificação vaginal ou na abertura do canal vaginal. O importante é a mulher estar ciente de suas próprias respostas sexuais e que comunique seus limites e preferências com sua parceria. A relação sexual saudável envolve consentimento, comunicação e respeito mútuo. Espero bastante ter ajudado a diminuir as dúvidas em relação a esse tema. É muito importante. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Não se esquece de deixar o seu like, assista outros vídeos que tem muitos aqui muito importantes para vocês, compartilhem o conteúdo para que o nosso canal dessa forma cresça e possamos levar mais informações para vocês. Sua participação é muito importante para nós. Bom, agora eu vou indo. Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!